Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, numa semana de grandes acontecimentos, de um país que está a esmo. Não vamos falar da COP agora. Vamos falar do que aconteceu no Rio de Janeiro. A bandidagem tomou conta do Rio de Janeiro. Mas o Brasil está precisando de jornalistas que tenham dignidade edificante, que tenham coragem de levar para o Brasil e para o mundo, como o fazemos aqui no Portal da Águia. Não fazemos jornalismo aqui para agradar ninguém, nem presidente da República, nem governador, nem prefeito do meu estado e de outros estados. Nós fazemos aqui jornalismo sério. Quando o presidente da República merece elogio, a gente o faz. Quando merece crítica, também o fazemos. Do mesmo jeito, o governador do estado, o prefeito da capital do meu estado. E os governadores de outros estados do Brasil, que nós conhecemos como jornalista profissional, quem são os de melhores qualidades? É nossa classe política. Nós temos dois temas importantes. Nós vamos falar da COP30, que é uma festa belíssima, gastaram milhões por um cenário mirabolante, lindo, com shows, espetáculos, líderes internacionais ali chegando, artistas fazendo festa. Lindo, aplausos. Mas a Amazônia mesmo, não é o que estão pregando aí. Ela é rica. Só teve um presidente da República neste país que dotou a Amazônia da segurança necessária que há muito lhe faltava. E ninguém está falando disso. O presidente Bolsonaro fez o que Lula e Dilma não fizeram em 12 anos, com mais 3 do Lula, 15. Mas ele fez em 4 anos. Dotou os rios grandes e pequenos da grande Amazônia de cabos de fibra óptica. Em todos eles, esta na concepção do jornalista Tomás Teixeira, que não é inculto como o presidente Lula. Foi a maior obra já feita até hoje na Amazônia. Depois da Guarda Militar, da Aeronáutica, Marinha e Exército, que ainda é muito pequena para garantir a Amazônia. Eu agora estou começando a falar da Amazônia. A Amazônia que tem mais de 3.000 ONGs estrangeiras. Gente, que país é esse? Que governos são esses? Que ministério é esse? Da Justiça? Era disso aí que o STF e o ministro Alexandre Moraes deveriam se preocupar e defender a pátria dele. Não. Mas sai do Rio de Janeiro como delegado de polícia para ir saber o que foi que aconteceu. Isso não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu digo que as ações políticas do judiciário brasileiro, as ações políticas dos comandos militares, preservar a Amazônia, preservar a maior riqueza que tem a nossa pátria. Mas o presidente Lula, ninguém comenta isso, o Supremo Tribunal nunca se preocupou, nem o cacique Alexandre de Moraes e nem outros. Se trancou no seu palácio residencial, assinou um termo
de acordo para as riquezas da Amazônia com o presidente Xi Jinping da China, que, por sinal, é um estadista. Sem que passasse pelo Congresso. Presidente da República nenhum pode negociar as riquezas do Brasil com quem quer que seja, em especial com um país de viés social comunista, sem que antes passe pelo Congresso Nacional. Mas o nosso Congresso Nacional de hoje tem mais bananas do que deputados federais e senadores. A maioria corrompidos pelas vergonhosas emendas impositivas e secretas. Ninguém pode saber, eles botam o dinheiro no avião, numa mala, levam para os estados dele. Esse é o Brasil de hoje. A Amazônia não pode continuar com mais de 3.000 ONGs. A Amazônia tem que ser vigiada pelo Exército, Marinha, Aeronáutica, e ali não para entrar mais ninguém. Porque estão roubando a nossa flora, a fauna e nossas riquezas. Os índios não são tão bestas assim, eles exploram os minérios da Amazônia, através das ONGs, e dali saem pelas fronteiras o ouro, o diamante, tudo de riqueza que tem a Amazônia. E o mais importante, a botânica, as plantas mais importantes para os laboratórios internacionais para complementar a química dos medicamentos que vão para o mundo. Sai da Amazônia. Eu até entendo que a Amazônia, em sua região próximas das capitais, possa ter áreas de irrigação, mas na mata da Amazônia ninguém entra. Ali é para entrar somente Marinha, Exército e Aeronáutica. Por terra, céu, rios e riachos, para proteger a nossa riqueza maior. Eu acho que o presidente Lula nem sabe qual é a riqueza que a Amazônia tem. Eu acho que não. Porque não tem cultura suficiente para conhecer o Brasil por dentro e por fora. E só fala assim, só conhece isto quem estuda, quem tem inteligência, quem tem preparo. Não é um Zé Mané qualquer que vai avaliar a riqueza do nosso país. O comentário de hoje, ele está dividido entre a Amazônia e o que aconteceu no Rio de Janeiro. E agora vai uma informação importante para as 3 armadas do Brasil, que eu sei que não tem mais almirantes, não é? Que não tem mais generais, nem brigadeiros. Eu acredito que não, pode até ter, como antes. Pelo menos os que aí estão no poder não estão correspondendo. Senhores, o que aconteceu no Rio de Janeiro está acontecendo em todo o Brasil. Este exército do PCC, ele está espalhado em todo o Brasil. E jornalista, para comentar isto, sabe que está comentando, mas ele está correndo risco de vida. Porque existe o exército de esquerda, socialista, comunista, armado. Vão para o Ceará, uma pequena cidade, os moradores foram banidos pelas facções. As facções estão em todo o país. As facções com tanto armamento pesado. Como que meninos jovens, sem preparo nenhum, podem andar com uma arma que nem o exército brasileiro tem? Eu acho que o Congresso Nacional, senadores e deputados, que o Clube dos Generais, que as 3 armadas do Brasil precisam acordar.
ir ao presidente da República e dizer: nós queremos a manutenção da aeronáutica, dos aviões da aeronáutica. Nós queremos a manutenção dos navios e barcos de guerra da Marinha. Nós queremos que Vossa Excelência devolva o armamento e, possivelmente, a estrutura de munição que não tem o Exército. Há muita gente que não tem cultura, que não lê, que não estuda. Eu estou vendo o Brasil sendo o mesmo protótipo, modelo do milico, eu chamo milico, Chaves, da Venezuela, que foi castigado por um câncer, talvez divino, por tanto mal que ele fez à Venezuela. E que, para a infelicidade do povo venezuelano, deixou em seu lugar um motorista de ônibus, que era o seu vice, que era quem controlava o proletariado, a pobreza, os miseráveis, para formar o exército socialista de esquerda comunista. E hoje, o que é a Venezuela? Falida, arrasada, acabada. Um presidente que não tem cultura nem preparo para reger os destinos nem dele, quanto mais da Venezuela. E o Brasil? O Brasil copiou o mesmo modus operandi da Venezuela. Desarmou a população em nome da paz. Botou os tratores para passar por cima das armas. O mesmo protótipo socialista, comunista, de esquerda de Chaves na Venezuela. E nós temos que ouvir isto. Quem tem cultura, quem tem preparo, quem tem leitura, quem sabe ser jornalista de escola, que não é covarde, tem que fazer este comentário e chamar a atenção das Três Armadas do Brasil. Vamos cobrar as manutenções das Três Armadas, porque é o mesmo protótipo, modelo de Chaves que quebrou todo mundo. E quando tomaram o poder, não tinha armamento, não tinha exército, não tinha marinha, não tinha aeronáutica, não tinha nada. E é para a gente engolir isso? Eu não engulo. Eu sou cidadão brasileiro, sou jornalista, me formei em jornalismo, fui aperfeiçoado, melhorado na minha profissão, beneficiado pelos professores da PUC, no convênio do meu estado com a Universidade da PUC, do Rio de Janeiro. Então, se eu estudei jornalismo de alto nível, eu tenho que fazer jornalismo de alto nível, sem medo, com coragem, sem temer a ninguém. Qual é o meu papel? Mostrar a verdade, esclarecer, porque a maioria que vê televisão no Brasil é analfabeta, semi-analfabeta. E a gente tem que falar para o Brasil e para o mundo, em superior, para o interior do Brasil, onde estão os menos aculturados. Eu parabenizo o presidente Lula pela bela festa de Belém, sensacional. Trouxe para o país até o príncipe herdeiro da coroa britânica. Tudo bem. Festa bonita, linda. Merece aplausos, presidente Lula. Agora, depois que passar a festa, presidente Lula, vamos fazer o que lhe pediu o ministro da Defesa do Brasil. Vamos reequipar as nossas aeronaves, combustíveis para nossas aeronaves, que nem as aeronaves que servem ao governo de Brasília têm mais combustível para andar com o ministro do Supremo para lá e para cá, para lá e para cá, porque eles não podem entrar em avião de carreira. Esse é o Brasil de hoje. Nós precisamos de dar segurança ao nosso país.
Nós precisamos de vigilância maior na Amazônia, mas com barcos sucateados, aviões sucateados, exército e marinha sem armamento, como é que nós vamos fazer? Vigiar o quê? O mesmo modus operandi de Chaves na Venezuela, para escravizar o povo da Venezuela. E quem é a Venezuela hoje? Agora eu vou para outro ponto muito importante para divertir ao Brasil. Dizem que a Venezuela tem a maior bacia petrolífera do mundo. Não, não é só deles. A Venezuela extrema com o Brasil na Amazônia. A Venezuela puxa por uma sonda o petróleo da Amazônia, que tem na Amazônia e na Venezuela, e eles estão tirando todinho o deles e o nosso da Amazônia. Por quê? Porque falta pesquisa geológica, cultura geológica, para saber que a bacia petrolífera da Amazônia também gera sangria para que os venezuelanos há muito tempo a explorem, enquanto o Brasil é proibido. Não! Vamos explorar as minas da Amazônia, vamos explorar o petróleo, o ouro, o diamante. A botânica para os laboratórios não pode sair de qualquer maneira de barcos, em malas, para os laboratórios fora do Brasil. Tem que ser tudo controlado. A Amazônia precisa ser organizada, vigiada pelos 3 comandos das Forças Armadas do Brasil, com muito rigor. Agora, com aviões sucateados, com barcos sucateados e sem combustíveis, com o exército sem munição para os armamentos. Que é isso? Que coincidência é essa? Isso aqui é o Brasil do progresso, do desenvolvimento, ou está virando a Venezuela do Chaves? Quem fala isso é porque tem cultura, prepara e não tem medo de abelhudo. E não estamos aqui para fazer jornalismo de quinta coluna para agradar a ninguém. Quando o presidente Lula merece elogio aqui, eu o faço. Quanto à cultura do presidente Lula, não me interessa. Ele pode ter só a metade do ginásio como o tem. Mas se ele se cercar de homens cultos, preparados, eruditos, nos postos de governabilidade do país, ele poderá ser um grande presidente e jamais ser esquecido na história de nossa pátria. Agora, se continuar governando como está, de camisa vermelha todo dia por onde vai, o presidente da República tem que ter postura até na sua investimenta. O presidente da República não pode sair Brasil afora, onde chega com a camisa vermelha, que é para ser filmado, e para a internet, para o mundo inteiro, para que o Xi Jinping lá na China, só, o homem vai vermelhar mesmo, o homem está usando é vermelho. Presidente Lula, o senhor não pensa que isso engana bestas? Um jornalista como eu, de 80 anos de idade, não vai se curvar às aleivosias de Vossa Excelência e de alguns de sua equipe de governo. Estou chegando ao final do meu comentário de hoje, fazendo essa retrospectiva que eu fiz dos acontecimentos do Rio de Janeiro, mas dizer aos brasileiros, cuidado, aí no teu estado tem facção. Em todo estado tem. Acontece que não tem jornalismo sério e de coragem para dizer a verdade. Esse é o exército socialista de esquerda dos comunistas do Brasil, para repetir o que foi feito lá na Venezuela. É mentira? O jornalista Tomás Teixeira está mentindo? E para concluir, o ministro Alexandre de Moraes não tinha nada que sair de Brasília, como se fosse um delegado da Justiça, para interpelar o governador do Rio de Janeiro. Por que ele não vai ao presidente Lula e denuncia? Cuidado, Lula, o STF está de olho em você. O Brasil está tomado por bandos
bandidos armados até os dentes, enquanto as Forças Armadas não têm armas, porque não tem munição. Este era o papel do nobre ministro Alexandre Moraes. Foi para o Rio, querer saber o que houve, investigar. Isto não é papel de ministro de Suprema Corte. Por isso que a linha editorial do portal jogoaberto.net.br bate, diz e informa: ministro para a Suprema Corte do Brasil tem que ter uma lei do Congresso, já, somente oriundo de carreira togada, a partir de desembargadores federais e estaduais, juízes de quarta entrância, estaduais e federais, ministros do STJ para o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, todos compostos com ministros desembargadores de carreira togada. Eu defendo o judiciário brasileiro. Tomás, você vai fazer esse comentário, você está correndo risco de vida. Eu posso correr risco de vida, mas pelo menos como jornalista profissional, eu estou prestando serviço ao meu país, à minha pátria, alertando aos homens, em especial ao Clube dos Generais do Brasil. O Brasil avacalhou de novo e vai continuar avacalhado se não tiver uma posição dogmática, dura, indobrável, para diminuir, tirando os fascínoras que estão deformando a nossa democracia. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo, com coragem, como fazia Carlos Lacerda no Rio de Janeiro. Tchau e até o próximo domingo.